Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho como criar o repositório no GitHub, né, que a gente criou a conta na aula passada, e a gente vai, de fato, adicionar o nosso código lá do nosso projeto no nosso repositório remoto, né? Então vamos lá, eu vou deixar o material de apoio aqui para vocês, tá pessoal? Apenas com o comando que a gente vai utilizar nessa aula aqui, que basicamente são dois comandos. A gente vai utilizar o git clone para clonar um projeto. Então a gente vai ver como isso funciona na prática, e também a gente vai adicionar um remote, né, com um repositório remoto no nosso projeto. Então vamos ver como isso funciona na prática, né? Então vamos abrir lá o nosso projeto, pessoal. Então se eu der um git log aqui, pessoal, lembra lá que a gente parou no nosso merge, né, da nossa branch de melhoria, né? E aí o que a gente vai fazer? Esse tempo todo a gente estava trabalhando local, e agora a gente quer trabalhar remotamente, né? Para isso a gente viu que a gente precisa criar um repositório remoto, né? E para fazer isso, a gente vai acessar a nossa conta do GitHub, tá, pessoal? Então, vamos lá para a nossa conta aqui, né? Então, acessem lá a conta de vocês, e aí a gente vai acessar aqui o repositórios, tá? E vai dar um new. E aí, coloquem lá o nome do portfólio de vocês, né? Então, portfólio Rafael. Esse nome aqui, pessoal, ele tem que ser único para o seu usuário, tá? Então, por exemplo, eu poderia ter mais de um portfólio Rafael, desde que ele esteja associado a um usuário diferente, tá? Então, a gente pode criar esses nomes aqui, eles têm que ser únicos só para o mesmo usuário, beleza? Então eu vou adicionar aqui, e aí a gente pode criar lá o nosso repositório, né, como público ou privado. O público, pessoal, qualquer pessoa que acesse lá o GitHub barra o nome do meu usuário vai poder ter acesso ao nosso código-fonte. Nesse caso, eu vou deixar o meu como público, mas vocês podem criar também privado, caso vocês não queiram que outras pessoas vejam o código de vocês, beleza? Bom, então vamos lá. Basicamente é isso que é o mais importante aqui, a gente definir o nome e colocar o repositório como público ou privado, tá? Normalmente na empresa ali a gente vai ter mais repositórios privados, né? Uma vez que a gente não quer que esses códigos fiquem disponíveis para todas as pessoas. Bom, e aí a gente vai criar o nosso repositório, né? E aí ele vai dar algumas informações aqui para a gente, né, pessoal? A gente tem duas situações, né? A gente tem uma situação onde eu vou criar um projeto do zero, vou começar, eu vou dar o git init lá, vou fazer todo aquele processo que a gente já fez. Só que não é o nosso caso. No nosso caso, a gente já tem um projeto, já estava trabalhando com o Git, né? Estava commitando as coisas. E aí, então, a gente vai trabalhar com essa segunda situação aqui, que é onde a gente vai adicionar um remote, tá, pessoal? Então, vamos pegar esse código de exemplo aqui, né? Git remote add origin. A gente pode copiar e vamos lá para o nosso terminal no VS Code, tá? Então, aqui no nosso terminal, o que a gente vai fazer? A gente vai dar git remote add origin e o nome do nosso repositório lá, que é o portfólio, né? E aí ele vem com esse ponto git no final, beleza? Desse modo aqui, pessoal, a gente fala o que pro Git, né? Que a gente está adicionando um repositório remoto, tá? O git remote, né? Add. Aí a referência dele é esse nome aqui, tá, pessoal? Origin. Esse nome aqui pode ser qualquer nome, tá? Se eu quisesse colocar assim, ó, GitHub, tudo bem. Pode ser um nome que eu defini, tá? Por que ele vem como Origin, tá? O padrão convencional que a gente está trabalhando no dia a dia, né? A gente acaba utilizando o Origin como um nome convencional. Eu vou deixar Orange aqui, mas só para vocês saberem, eu posso colocar ali, vamos supor que eu esteja trabalhando com dois repositórios remotos, né? A gente viu lá o Bitbucket, GitLab, então a gente pode estar adicionando mais de um, né? E enviando o nosso código para ambos os repositórios. Então, só para vocês saberem, a gente consegue fazer isso, né? E aí, definindo aqui o nome como Origin, eu vou dar um Enter aqui e pronto. Nosso repositório remoto está adicionado. Como que eu sei? Eu posso vir aqui e dar um git remote -v, tá, pessoal? Ou só git remote, ele mostra quais que a gente tem. Olha lá, lembra lá que a gente adicionou o Orange, né? Se eu der um git remote -v, a gente consegue ver qual que é o caminho, né,
do nosso repositório, né? Que é o portfólio Rafael, por exemplo. Aí vai estar o portfólio de vocês. Beleza? Então assim a gente consegue vincular, né, o repositório remoto. O nosso código já está lá? Ainda não. Então vamos ver lá. Se a gente olhar aqui o nosso código, né, ele vai falar que tem que fazer mais 2 passos aqui, né? Uma delas é criar a branch main, só que lembra lá que a gente deu um git init, colocou a configuração padrão lá para já deixar a branch como main? Então a gente não vai precisar fazer esse passo, pessoal, porque a gente já tem a branch main. E o que a gente precisa fazer? Para enviar todo o nosso histórico de commits ali, os nossos snapshots para o repositório remoto, a gente precisa fazer um push, que a gente fala. Então, esse comando aqui, git push, pessoal, a gente vai utilizar muito também. Igual a gente utilizou o git commit, git status, tá? Então, a gente vai utilizar bastante, então vocês vão decorar ele também. Então, aqui eu vou utilizar o git push, tá? Para enviar o nosso código para o repositório remoto. Então, git push, aí eu vou dar um orange aqui e para onde que a gente vai enviar, né? Então, sempre funciona assim, git push, né, aonde que a gente quer enviar é o nosso orange, podia ser qualquer nome aqui, poderia ser GitHub, Bitbucket, enfim. E aí qual que é a branch, né, local que a gente quer enviar para esse caminho aqui? Então a gente quer enviar a branch main, né, que é a nossa branch atual. E aí, pessoal, ele dá no exemplo lá com um traço U. Para que é esse traço U? Ele é só para a gente conseguir ali basicamente gravar para a gente poder fazer git push sem ficar escrevendo orange main, sabe? Então, nesse caso aqui eu não vou colocar, só para vocês verem que também funciona, tá? Aí ele vai pedir aqui minha senha. E aí a gente vai fazer o push lá para o repositório. Então, provavelmente ele vai pedir o usuário e senha de vocês aí, tá? Para acessar o repositório. E aí a gente fez o push, né? E agora a gente pode olhar o nosso código. Né? Se a gente acessar a nossa página lá, eu posso atualizar aqui. E olha que legal, pessoal. Nosso código agora já está aqui no nosso GitHub, né? Está acessível para qualquer pessoa, no meu caso, como ele é público, né? E aí a gente consegue ver bastante coisa aqui, né? A gente consegue ver as branches, no caso tem a branch main, né? Então se a gente voltar aqui, a gente consegue também ver o histórico de commits, tá, pessoal? Então isso é muito legal, ó. A gente viu que tem 5 commits, que é o nosso git log local, né? Então a gente consegue ver aqui, ó, tem os IDs dos commits. Então é bem bacana, pessoal. E qual que é a vantagem disso, né? Que agora a gente realmente está trabalhando de uma forma segura. Porque antes o código estava todo no nosso computador, né? Agora a gente tem num repositório remoto. Então eu trabalhei no meu computador, todo o meu trabalho do dia, eu fiz um git push, enviei ali para o nosso repositório remoto e agora a gente tem um backup de tudo isso, né? Então vamos supor que a gente perca o nosso projeto, né, pessoal? Então vamos fazer um teste aqui, né? Então se a gente abrir novamente aqui o nosso projeto, vamos lá. Aí vamos supor que a gente quer deletar, né, o nosso projeto ali. Então o que eu vou fazer, pessoal? Vou acessar a pasta aqui do Tech Academy, onde está o nosso projeto, que é o nosso aulão aqui, beleza? E aí o que eu vou fazer? Eu vou deletar esse cara aqui, né? Deletei, beleza? E agora como que a gente faz, né, para pegar o nosso projeto? Eu troquei de computador, perdi meu projeto, tive que formatar, né? Como que eu faço para pegar o nosso projeto? É bem tranquilo, pessoal. A gente vai lá no nosso repositório, tá? Então eu vou vir aqui em Code. E olha só, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em Code, copiar a URL aqui, tá, pessoal? Que ele dá em Code pra gente e a gente vai utilizar o comando git clone. O git clone, pessoal, é para a gente pegar o nosso projeto remoto e trazer ele para o nosso local. Então vamos lá fazer um exemplo aqui, né? Se eu abrir o nosso terminal agora, né? Posso acessar aqui com vocês, né? Vou acessar a pasta, vou acessar o desktop aqui, né? Vou acessar o mesmo diretório que eu estava no projeto lá, né? Acesse o diretório que vocês querem clonar o projeto aí de vocês. E lembrando, né, quem está no Windows pode utilizar o git bash aí também, né? E a gente vai dar um git clone aqui no projeto, beleza? Então, vou dar um git clone. Olha que legal.
Agora, se eu listar os arquivos aqui, a gente vai ter o nosso portfólio, tá, pessoal? Então, se eu abrir o diretório aqui, olha o nosso portfólio aqui, ó, portfólio Rafael. Vamos abrir no VS Code? Lembrando que para abrir no nosso VS Code, né, a gente pode clicar e arrastar aqui, que ele já vai carregar. E olha que legal, se a gente abrir o nosso terminal aqui com Command J ou Ctrl J aqui, né, a gente pode dar um git log e olha, tudo da mesma forma que estava o outro, né? Então, isso é muito legal, pessoal. Isso a gente consegue trabalhar em paralelo de forma eficiente, consegue ter um backup do nosso repositório, né, dos nossos snapshots, né, acompanhar tudo isso pelo GitHub. Então, no dia a dia de trabalho de vocês, a gente vai acabar utilizando sempre um repositório remoto, seja ele ali o GitHub, o GitLab, o Bitbucket, tá, pessoal? Ou outro, enfim, mas sempre o fluxo de trabalho vai ser de enviar para um repositório remoto para que a gente não corra o risco de perder nada. Beleza? Então, na próxima aula, a gente vai falar mais um pouquinho sobre como funciona ali o Git Push, né, o Git Pull também, e aí a gente vai entender um pouquinho melhor como funcionam esses comandos. Beleza? Bom, espero que tenha entendido. Até a próxima aula e bora para cima. Valeu!